O clima tem comprometido a safra e a permanência do produtor na atividade rural. Para sobreviver no ramo, o caminho tem sido a recuperação judicial em muitos casos. O número de pedidos aumentou de maneira significativa em 2023. O problema é que quem busca este recurso, vamos dizer assim, auxiliando ao produtor, os advogados de defesa já sentem uma resistência de juízes em conceder o benefício em primeira instância, o que gera ainda mais perdas ao agricultor ou pecuarista, pessoa física. Vamos explorar mais este assunto com Leonardo César Dias Filho, especialista em direito empresarial e também no ramo do agronegócio. Olá, boa noite já. Seja bem-vindo. Boa noite, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também a todos que nos assistem. É isso, né? A gente se depara aí com esse aumento e, de uma certa forma, preocupa, porque se a gente já esperava, né, com períodos com questões climáticas, falta de produtividade, seja da soja, do milho, né? O produtor acaba tendo que buscar a justiça, mas pelo visto fica mais amoroso, fica mais longo o direito dele receber esse benefício, né? É exatamente isso, Flávio. Na verdade, assim, esse aumento do número de pedidos de recuperação judicial, muito se deve a um conjunto de fatores que acabaram tornando esse cenário muito negativo para o produtor, que é o quê? Nós tivemos um encarecimento do crédito, um endurecimento nas condições de contratação desse crédito, nós temos insumos que estão sendo comprados a um valor mais alto do que eles estavam acostumados, em contrapartida à venda de suas commodities por um valor inferior ao que eles estavam acostumados. Além disso, a gente ainda tem uma questão que é o planejamento financeiro e contábil, que por muitas vezes é negligenciado pelos produtores. Então, todos esses fatores combinados acabaram resultando no aumento do número de pedidos de recuperação judicial. E como efeito disso, vários juízes têm entendido pela não concessão dessa recuperação judicial. Por quê? Porque todos eles passaram a ter uma compreensão de que o agronegócio ele funciona de forma sistêmica, ou seja, os elos dessas cadeias agroindustriais, eles interagem entre si de forma direta e indireta, mas sempre cíclica. Então, eventualmente, o problema gerado pelo pedido de recuperação judicial de um produtor rural pode acabar acarretando pedidos em cadeia de outros elos, ou seja, se um produtor pede, eventualmente nós vamos ter uma revenda de insumos agrícolas pedindo recuperação judicial, nós vamos ter indústrias nacionais de fertilizantes pedindo recuperação judicial, tradings nacionais pedindo recuperação judicial. Então, na verdade, quando o judiciário ele tenta frear esses pedidos, essa concessão de recuperações judiciais, é justamente no sentido de evitar que outros agentes no mercado também o peçam e isso leve a uma catástrofe de nível econômico nacional. Certo? Aí vira realmente uma bola de neve, né, nessa questão, porque se ele já está passando dificuldades e procura a justiça, e ainda não é uma situação imediata, a gente sabe, e quando é analisado ainda se prorroga mais para frente, fica preocupante. Agora, Leonardo, como ainda tem uma série de requisitos, né, que devem ser cumpridos e parece que isso também tem atrasado essa análise por parte da Justiça, né? A questão dele estar no ramo há mais de 2 anos, naquele tipo de cultura, daquele tipo de plantio. Há uma série de requisitos também que podem atrasar o recebimento dessa. Aliás, que a Justiça conceda, né, um período para que ele consiga reorganizar as contas. Exatamente, Flávio. A Lei 11.101, que é justamente a lei que regulamenta os pedidos de recuperação judicial, ela traz uma série de requisitos para que esse produtor possa pedir a recuperação judicial. Dentre eles, a questão de estar inscrito na junta comercial como empresário, mas comprovando o exercício da atividade pelos 2 anos anteriores à data do pedido, ou seja, ele não precisa necessariamente estar inscrito na junta comercial como empresário há 2 anos, mas ele precisa comprovar o exercício da atividade rural
por até 2 anos antes da data do pedido. Além disso, esse produtor rural, para que ele possa pedir essa recuperação judicial, ele ainda deve estar em dias com a sua parte tributária, o que acaba dificultando sobremaneira o acesso desses produtores rurais a essa ferramenta de superação de crise econômico-financeira, que é a recuperação judicial. Inclusive, hoje nós temos a transação tributária como uma forma, né, de viabilizar o acesso à recuperação judicial por esses produtores rurais, que transacionam de forma direta ali a parte dos seus tributos com a União. Também essa ferramenta tem sido adotada por estados e municípios, quando aplicáveis esses tributos à atividade do produtor. Então, são uma série de requisitos que acabam dificultando que o produtor acesse a justiça para conseguir a recuperação judicial. E principalmente por conta dessa desorganização contábil e financeira, como eu te falei. É muito difícil que o produtor ele tenha ali todas as suas documentações regulares, todos os seus documentos em dias, para que ele consiga cumprir os requisitos da lei e então ter a sua recuperação judicial concedida. E aí, isso tudo vai criando, como a gente disse, um efeito em cascata, porque esse produtor que já está com problemas, ele acaba se endividando ainda mais pela falta de acesso aos recursos financeiros, ao crédito. Ele já não mais consegue produzir, não produzindo, ele ainda não consegue pagar as dívidas atuais. Então, tudo isso vai virando um efeito cascata, vai se criando uma bola de neve, dificultando cada vez mais a atividade do produtor. Dureza, Leonardo, porque alguns produtores acabam até realmente ficando desestimulado aí de continuar, porque se a situação climática já não tem como ter controle, né? Pelo menos a financeira que ele esperava que tivesse, e devido a essas situações acaba também perdendo o rumo da contabilidade. Era necessário que, ao invés de incentivar a falência, houvesse aí talvez um estímulo para que mais produtores, pessoas físicas, pudessem restabelecer, se reerguer, né, na atividade. A gente espera que isso possa ser mudado daqui para frente. Mas antes de terminar, Leonardo, eu acho que é interessante a gente trazer que 2 estados, Goiás e Mato Grosso, né, foram os estados que mais tiveram pedidos de recuperação judicial, o que mostra que 2 estados, polos da agricultura, tiveram situações semelhantes de dificuldades nesse caso. Exatamente, Flávio. A gente está observando aí que esses 2 estados são, respectivamente, o primeiro e terceiro maiores produtores de grãos do país, e que foi a atividade que mais sofreu com toda essa crise, não só relacionada às guerras que influenciam diretamente o preço dos insumos utilizados por esses produtores em suas lavouras, mas também com a queda no preço das commodities que eles cultivam. Então, tudo isso acabou fazendo com que esses 2 estados tivessem, sim, esse protagonismo no aumento de pedidos de recuperação judicial, justamente por conta dessas dificuldades enfrentadas pelos produtores para que consigam sair dessa situação de crise econômico-financeira. Pois é, e o ministro Carlos Favaro, inclusive, né, comentou, né, enviou um ofício também ao ministro Luiz Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, pedindo que uma lei seja aplicada na íntegra, né, que é essa lei da recuperação judicial, que não pode ser banalizada, não pode ser, ela realmente tem que cumprir todos os critérios, mas que também se observe que não é um pedido feito ao vento, né? É necessário que a justiça dê maior atenção à vida financeira de quem está solicitando essa recuperação de fato. Muito obrigado, Leonardo César Dias Filho, especialista em direito empresarial e do agronegócio, trazendo mais informações para que a gente possa levar informação de qualidade ao nosso telespectador. Muito obrigado, uma boa noite e boa Páscoa. Eu que agradeço mais uma vez, Flávio. Boa Páscoa para vocês também, bom feriado. Muito obrigado.